Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos entender um pouquinho como funciona o benefício de prestação continuada, tá? Entender quem tem direito a esse benefício, né? Entender como funcionam os requisitos para ter acesso. Então assista até o final para não perder nenhum detalhe, tá bom? Eu estou aqui com a ajuda do meu roteirozinho para não deixar passar nenhuma informação. Então caso eu fique olhando um pouquinho para cima, depois volte aqui para a câmera, é porque eu estou pedindo socorro aqui ao meu roteiro, tá certo? Mas vamos lá. O benefício de prestação continuada é conhecido como BPC, né? BPC-LOAS, tem muitas nomenclaturas. Ele é um benefício assistencial, tá bom? Não é uma aposentadoria e não dá direito a 13º. Então é um benefício direcionado para a pessoa com deficiência ou ao idoso que não possuem condições de prover o seu sustento e nem ter provido por sua família. Tá? Esse aí é basicamente o conceito do benefício. Quanto ao idoso, a pessoa idosa, o que é considerado idoso para ter direito ao BPC? É aquela pessoa com idade igual ou superior a 65 anos, independentemente de ser homem ou mulher, e tem que comprovar uma situação de vulnerabilidade econômica. Quanto à pessoa com deficiência, a lei ela determina que é aquela pessoa que possui um impedimento de longo prazo, né, podendo ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que quando entra em interação com diversas barreiras do ambiente, acabam por limitar a sua participação plena e efetiva na sociedade. É um conceito basicamente trazido pela legislação. E cumulado com esse critério de deficiência, esse impedimento de longo prazo, também tem que ter o critério de vulnerabilidade econômica. Tá bom? Então sempre vai ser dois requisitos. Para o idoso tem que ter a idade e tem que ter essa vulnerabilidade econômica que costumo chamar na verdade de miserabilidade. Para a pessoa com deficiência também tem que comprovar essa deficiência, esse impedimento de longo prazo e também ter a situação de miserabilidade também comprovada, tá? Essa questão da miserabilidade, né, da vulnerabilidade econômica é calculada pela renda do grupo familiar. O que é que a lei estabelece? A lei estabelece, a lei que eu falo é a Lei Orgânica de Assistência Social, né, que as pessoas costumam chamar de LOAS. Por isso que a gente chama de BPC-LOAS, né, porque a LOAS é justamente a lei que traz essa questão desse benefício assistencial, tá bom? E como é calculado esse critério econômico? A lei ela traz o seguinte, ela traz que a família que está em situação de vulnerabilidade é aquela em que a renda per capita, né, ou seja, a renda de cada pessoa do grupo familiar é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, tá certo? Ou seja, pega toda a renda daquele grupo familiar, tá? Toda a renda daquele grupo familiar e divide pelo número de pessoas dessa família. Esse número de pessoas é aquelas cadastradas no cadastro único. Imagine uma família com 5 pessoas. É um marido, uma mulher e 3 filhos, né? São 5 pessoas. Apenas o pai recebe um salário mínimo, trabalha de carteira assinada e o restante não tem uma renda, tá bom? Então a única renda do grupo familiar vem do pai, que é um salário mínimo. Nesse caso, se a gente pegar a renda do grupo familiar, que é um salário mínimo, e dividir por 5, a renda por pessoa vai ser inferior a 1/4 do salário mínimo, correto? Então nesse exemplo que eu estou citando, estaria preenchido aí o requisito econômico, tá? Mas tem uma pergunta muito interessante que é a seguinte: quem compõe o grupo familiar? A lei ela traz quem faz parte da família para essa questão desse cálculo do benefício, né? E é um ponto bem interessante isso aqui, porque o que é que a legislação diz? Diz que o grupo familiar é composto pelo requerente, o seu cônjuge ou companheiro, os pais, ou na ausência de o padrasto ou madrasta, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros, além de menores tutelados, desde que todos vivam sobre o mesmo teto. Tá? Isso que eu acabei de falar para vocês é o conceito de família presente na legislação. Então, digamos que um grupo familiar está incluído um irmão casado, né? Um irmão que se casou recentemente. A renda desse irmão não pode ser contada para a questão do cálculo da renda per capita. Por quê? Porque ele está compondo uma nova família, ele e a esposa, não é isso? Então a renda que esse irmão tiver, se ele ganhar 50, 60, 100 mil reais por mês, não pode ser contado por esse motivo. E a lei prevê ainda, pessoal, uma possibilidade de flexibilizar esse critério, né, que seria igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, não é isso? Em vez dessa renda ser de 1/4, a renda per capita, se comprovar despesas elevadas com a saúde do beneficiário, né, com os cuidados diários aí dele, esse critério aumentaria para 1/2. Né? Então, pegaria a renda de toda a família e dividiria, se comprovar as despesas, né,
poderia até preencher esse critério até 1,5 por pessoa, né? Então, digamos que vamos trazer o mesmo exemplo, né? Só que dessa vez, a família, o grupo familiar é formado só pelo casal, um homem e uma mulher, tá bom? A renda do grupo familiar é só da mulher e o homem está atrás do BPC. Para ele ter acesso ao BPC, se você pegar um salário mínimo e dividir por 2, vai dar meio salário por pessoa, não é isso? Então, a regra geral da renda econômica do BPC já estaria sido superada e ele não teria direito ao benefício. Agora, se comprovar despesas, né, muitas despesas com medicamentos, tratamentos médicos, e isso é muito relativo, pode acontecer de ser concedido ou não, e geralmente é só na via judicial. Se for comprovado essas despesas elevadas, pode sim acontecer essa flexibilização, tá, do critério econômico. Então, lembrando, essa flexibilização não é fácil de ser reconhecida e deve ter um grande conjunto de provas que evidencia a clara vulnerabilidade daquela pessoa que busca o BPC. Geralmente, essa relativização acontece muito nos casos em que a criança está atrás de um benefício de prestação continuada, né? Porque tem muitos medicamentos, ou então a pessoa muito idosa também tem essa possibilidade de estar flexibilizando esse critério econômico. Então, lembrando, o benefício de prestação continuada, a pessoa não pode estar recebendo outro benefício da Seguridade Social, tá? Ou de regimes distintos. Então, imagine que ela, por exemplo, recebe uma pensão por morte do seu companheiro que trabalhava em um regime trabalhava por uma prefeitura de algum município e essa prefeitura tinha um regime próprio. Nesse caso, ela não pode receber a pensão e o BPC, tá certo? Não pode acumular esses dois benefícios. E essa não cumulação também inclui seguro-desemprego, exceto nos casos também de assistência médica e pensão especial, né, de natureza indenizatória. E recentemente, a Lei número 13.982 de 2022 trouxe uma alteração bem significativa, permitindo a acumulação de mais de um benefício dentro do mesmo grupo familiar. Então, é possível que dentro do mesmo grupo familiar, imagine o exemplo que eu citei no começo, né? Uma família com 5 pessoas, né? Um casal e 3 filhos. Um desses filhos já recebe o BPC. Nada impede que outro filho também receba o BPC, desde que os dois preencham os requisitos, né? Tanto a questão da deficiência, né? O impedimento de longo prazo, como também a questão econômica, tá? Então, se em todos esses casos, digamos que os 3 filhos estão necessitando de um BPC, se todos esses 3 preencherem os requisitos, eles terão direito, não tem qualquer impedimento quanto a isso. Tem até alguns projetos de lei rolando aí que, né, busca justamente limitar essa questão de mais de um BPC dentro da própria do mesmo grupo familiar, na verdade. Mas até o momento não tem grandes notícias. Se houver alguma notícia nesse sentido, eu vou trazer aqui para vocês em algum vídeo específico, tá? Mas hoje é possível sim mais de uma pessoa dentro do mesmo grupo familiar receber o BPC, tá certo? E quanto à suspensão e cancelamento do benefício, a lei ela traz algumas situações, né, sobre cancelamento e suspensão, e de início é interessante dizer que o BPC ele é revisado de 2 em 2 anos. Tá? Então, de 2 em 2 anos é feita uma avaliação sobre as condições tanto econômicas como de deficiência daquela pessoa que recebe o benefício. E o cancelamento ou a suspensão do BPC pode ocorrer nas seguintes situações. Tá? Eu trouxe aqui uma lista de situações em que isso pode acontecer. A primeira delas é a superação das condições que justifiquem a concessão do benefício. Ou seja, a pessoa com deficiência ou com impedimento de longo prazo, depois de 2 ou 3 anos se recuperou, não está mais com aquele problema. Então, como ficou superada essa questão da deficiência ou impedimento, ela não vai mais receber o BPC, vai ser suspenso, tá? Outra situação, falecimento do beneficiário. Outra questão também é o não comparecimento do beneficiário com deficiência ao exame médico pericial durante a revisão. Ou seja, pode acontecer de você que está recebendo o BPC ser chamado para uma perícia, tá? Ser chamado para uma perícia de revisão. Se você não comparecer, pode acontecer sim do seu benefício ser suspenso, tá? Outra situação, não apresentação da declaração de composição do grupo familiar pelo beneficiário na ocasião da revisão. É a mesma situação da perícia, né? Às vezes, o INSS pode solicitar o envio de uma declaração de composição para atualizar o cadastro único e você acaba não enviando, né? Então, esse não envio pode ocasionar a suspensão do benefício também, tá? Outra situação, a identificação de irregularidade na concessão ou utilização do benefício. Eu posso trazer aqui aquela situação da pensão por morte de um regime específico, né? Então, digamos que você recebe uma pensão por morte
do seu falecido marido, que trabalhava em uma prefeitura, era um regime próprio, enfim, você não pode receber a pensão com o BPC. Mas mesmo assim você continua recebendo os dois, e nesse caso você está recebendo o BPC de forma indevida. Nesse caso vai haver a suspensão se for identificado, pode acontecer de ser passado pelo INSS, passar despercebido, né? Outro exemplo de suspensão, ausência do beneficiário declarada judicialmente, tá? Nessa situação, se for o beneficiário declarado ausente, será também suspenso o benefício. Equipara-se também aqui ao falecimento, né, quando a pessoa é declarada ausente. E a última situação é quando a pessoa com deficiência começa a exercer qualquer atividade remunerada, inclusive como microempreendedor individual, exceto no caso de auxílio inclusão quando aplicável. Então, se você que recebe um BPC começa a trabalhar de carteira assinada, essa sua renda, né, vai ser contada para o cálculo da renda per capita e, consequentemente, vai ultrapassar o requisito econômico e pode acontecer, sim, de haver o cancelamento ou a suspensão do benefício. E é importante também outra situação aqui, pessoal, que é justamente essa questão de desenvolvimento, né, motor, cognitivo, educacional, enfim. Nada impede que aquela pessoa que recebe o BPC desenvolva essas áreas, né, essas áreas da vida, que isso aí não seria motivo para suspender ou cessar o benefício. E existe ainda a situação de que a pessoa com deficiência, né, deixar de realizar atividade remunerada, incluindo como microempreendedor, e o pagamento, né, do seguro-desemprego foi encerrado, ela ainda poderá continuar recebendo o BPC. Nessa situação, se ainda estiver dentro do prazo de 2 anos, tá? Então digamos que ela começou a receber o BPC, trabalhou de carteira assinada, teve o benefício suspenso e depois requereu o BPC novamente, né? Teve o BPC restabelecido. Se for dentro de 2 anos, não será necessária a realização de uma nova perícia médica, porque já tem essa questão da deficiência preenchido e reconhecido pela perícia. E tem outra questão também que é quanto ao aprendiz. Aquela pessoa que recebe o BPC e começa a trabalhar como aprendiz, essa função de aprendiz não resulta na suspensão do benefício, tá? Desde que o recebimento da remuneração e do BPC, né, da remuneração como o aprendiz e o BPC não ultrapasse 2 anos. E eu espero que, né, tenha tirado alguma dúvida sua sobre o BPC, que esse vídeo tenha sido útil, espero ter te ajudado. Em caso de alguma dúvida, deixe aí nos comentários ou então sempre procure um profissional da sua confiança, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo e valeu!